Bom, então, como eu estava dizendo, a igreja, ela precisa gerar frutos. E são vários os frutos que a igreja gera. E os frutos que a igreja gera, eles espelham Cristo em nós, né? Então, como todos sabemos, há dois tipos de igreja, vamos assim dizer. Há a igreja conjunta, né? Quando todas as pessoas se reúnem, são a igreja. Mas há também a igreja que é cada um de nós, né? Nós estamos na herança protestante do cristianismo. Então nós acreditamos no sacerdócio universal dos crentes. E o que é o sacerdócio universal dos crentes? Eu tenho livre acesso a Deus, né? Eu sou salvo mediante a fé e eu sou um sacerdote da minha própria vida perante Deus. Na cultura judaica, antigamente, no judaísmo, né, que é basicamente o que nós temos no Antigo Testamento aqui, é onde eles se apoiam, o livro deles, existia uma separação. Acho que eu já até comentei algumas vezes aqui de cima com os irmãos aqui do púlpito, com os irmãos. Havia uma separação. Quando Jesus ele morre, né, na cruz, enfim, dá o último suspiro, o véu do templo se rasga. E aquele véu separava o lugar onde Deus habitava, né, vamos supor que fosse aqui, por exemplo, uma cortina que separava o lugar onde Deus descia com a sua presença, do lugar até onde o sacerdote poderia chegar para ali ter o contato com Deus, com Yahvé, com a divindade, né? Yahvé significa mais ou menos isso, divindade. Então, quando nós falamos de sacerdócio universal dos crentes, nós estamos falando que não existe mais nada, né? É como se houvesse uma cortina aqui, e essa cortina foi rasgada, então agora nós temos acesso direto ao lugar onde Deus habita. Só que Deus não habita num templo físico, como era naquela época também. Deus habita dentro de nós. Deus se manifesta através de nós. Então, você e eu, nós precisamos crer que Deus tem se manifestado nas nossas vidas, onde nós estamos. Então, ali, naquele lugar onde você está, você pode ter plena certeza, você pode confiar que Deus irá se manifestar através de você. As pessoas vão enxergar Cristo através de nós, né? E não é puramente um testemunho, como muitos falam, e eu quero até encerrar lendo uma frase aqui, mais ou menos a respeito disso, mas é uma essência de vida, é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma de viver, de caminhar, é uma forma de discipulado. Como eu falei também alguns domingos atrás, o discípulo, naquela época de Jesus ali, ele não tinha muito a conotação que tem hoje para nós. Hoje, quando você fala discípulo, você fala assim, uma pessoa que aprendeu com alguém, alguma coisa assim. Mas naquela época, o discípulo, ele era mais ou menos isso, só que de uma maneira mais aprofundada. O discípulo, ele era alguém que aprendia de um mestre, mas ele não só aprendia. Então, imagine que o mestre ensina o discípulo a construir um tripé como esse, onde está essa câmera. O discípulo ele vai aprender e ele vai começar a construir tripés como esse mestre construía. E nós vamos medir o nível de aprendizado dele à medida que nós olhamos para esse tripé, nós falamos, puxa, esse tripé aqui, o Ítalo fez tão bem como o mestre fulano fazia. Isso acontece muito com a arte marcial, né? Tem o mestre, tem o pessoal que luta, e é o aprendiz do mestre. Mas naquela época, o discípulo, ele não era só a pessoa que fazia igual o mestre. Ele se tornava o mestre aos poucos. Ele copiava o jeito de ser do mestre. A forma do mestre. Quase que ele se transformava num clone daquele mestre, a gente poderia dizer hoje. Então, era isso que Jesus buscava nos discípulos, quando ele formou ali aquele grupo de trabalho. E quando nós nos dispusemos a ser discípulos de Cristo, é essa a imagem que tem de vir à nossa mente. Nós temos que nos enxergar como que sendo de fato pequenos cristos onde estivermos. Então, pequenos cristos que vão ser Jesus ali naquele lugar, como que ser Jesus mesmo. E o lugar exato onde nós buscamos essa forma de ser como Cristo é justamente a igreja.
Um aprendiz de uma pessoa que constrói um tripé como esse, que no caso é de alumínio, eu sei porque eu comprei, ele é de metal, tal, de alumínio, ele precisa de uma oficina onde ele aprenda a fazer esse tripé aqui de acordo com o ensinamento do seu mestre. Na oficina ele tem as ferramentas, ele tem a bancada, tem o parafuso, tem como fazer a peça de plástico, etc. O nosso local, a nossa oficina, onde nós nos tornamos um pouco de Cristo, é justamente a igreja. E quando nós falamos, por exemplo, de alguém que faz um tripé, o fruto do aprendizado dessa pessoa é o material, né, feito. Você chega uma pilha de alumínio e daqui a pouco essa pilha de alumínio e plástico se tornou um pedestal. Nós, como eu estava dizendo, cremos no sacerdócio universal dos crentes. Cremos que nós somos como sacerdotes, onde nós estamos. Então é na igreja onde nós nos equipamos e nós treinamos a nossa forma de ser como Cristo, ser um discípulo, ser um aprendiz de fato. E um aprendiz do tripé é o produto que mostra que ele aprendeu bem. Conosco é a nossa vida fora da igreja. Então aqui é a oficina onde nós nos aprimoramos e nós nos treinamos, espelhados em Cristo, em sermos como Ele. E fora da igreja nós vamos mostrar um pouco daquele produto que foi gerado aqui dentro. O produto que foi gerado é a nossa vida, é a nossa convivência, é a forma como nós lidamos com as coisas e como nós pensamos enquanto comunidade cristã. E aí os nossos frutos serão vistos lá fora. Nós vamos gerar esses frutos lá fora. Então, quando a gente fala de ser discípulo de Cristo, e nós vamos imitar a Cristo, copiar a Cristo, esse modelo de aprendizado conjunto é o modelo que nós replicamos. Nós estamos replicando um modelo deixado por Cristo. Só que ele chamou 12 pessoas, né? 12 apóstolos, né? Depois nós chamamos, né, de apóstolos, os discípulos, para oficialmente serem os seus aprendizes. E se nós queremos ser como Cristo, é dentro da igreja, em comunidade, e nós assim vamos prosseguir, vamos nos tornar como Ele fez aqui, iguais a Ele, né? Como Ele fez aqui com os 12 discípulos. E eu gostaria, sim, de frisar bem a questão da comunidade, né? De buscar a Deus, de viver a essência do cristianismo, viver Cristo em comunidade. Porque é o exemplo que nós vemos biblicamente. Nós vemos isso no Antigo Testamento e nós vemos isso com os 12 discípulos, os apóstolos.